Shalom, irmãos, muito boa noite. Hoje nós vamos fazer aqui a sexta ministração a respeito das lições sobre a vida do profeta Elias. Amém? Nós já passamos aqui por 5 ministrações, do qual esse profeta aqui nos ensina muito, nos deixa um grande exemplo de vida. Amém? Vida espiritual dentro dos nossos ministérios, né? E vamos começar essa ministração, queridos, aqui, orando ao Senhor e pedindo a direção dEle para que Ele venha nos ensinar mais um pouquinho, para que Ele venha sentar conosco aqui e nos trazer mais algumas lições que esse profeta aqui nos deixa registrado nas Escrituras. Amém? Baixa a tua cabeça, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, por mais um dia, Pai, abençoado na tua presença, Deus. Por mais um dia de ministração da tua palavra, Pai. Por mais um dia que nós podemos sentar e aprender contigo, Pai. Porque somente tu tem o melhor para nos ensinar, Pai. Nós não somos dignos de nada, Senhor, nem mesmo de instruir ou ensinar qualquer coisa a respeito do teu reino que é santo, Pai. Mas nós procuramos, Deus, dia após dia nos santificar, nós procuramos dia após dia ter um ouvido sensível à tua voz, Pai, para poder transmitir, Deus, o conhecimento da tua palavra e somar, Pai, na vida dos nossos irmãos, Pai. Então, nesse momento, nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, senta conosco aqui para nos ensinar em mais um dia, Pai, e que principalmente, Pai, além de sermos ouvintes da tua palavra, como a tua palavra diz, mas que nós possamos ser praticantes e, acima de ouvir, mas que nós possamos colocar em prática cada uma das lições que esse grande profeta aqui nos deixou, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite de ministração, te entregamos e desde já te agradecemos, porque sabemos que em ti nós adquirimos a sabedoria que a tua palavra nos dá, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Então, na ministração passada, nós lemos lá na palavra de Deus, 1 Reis, o capítulo 19, do versículo 16 ao 21. Amém? Nós quase finalizamos já esse capítulo e eu quero ler com os irmãos novamente, porque aqui nós vemos algo muito maravilhoso da parte do Senhor sobre a vida desse profeta. Amém? E aqui é mais um exemplo, né, que ele nos deixa aqui, do qual nós podemos trazer isso para a nossa prática de vida. Então vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16 ao 21, que diz assim: quando o Senhor estava tendo, né, ali um diálogo, colocando algumas orientações ali sobre a vida do profeta Elias, né, depois dele estar ali um tempo fugindo de Jezabel, das perseguições que ele estava enfrentando, o Senhor diz assim lá no versículo 16: a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Então, queridos, nós vemos aqui, nesse versículo 16 ao 18, nós vemos o Senhor dando autoridade a esse homem, né? Um homem, como nós já falamos aqui na ministração passada e nas demais ministrações, um homem de carne e osso como eu e você, amém? Um homem passíveis de erro, de falhas, mas um homem que buscava se santificar, um homem que tinha uma vida voltada para as coisas do reino. E nós vemos ali, diante da obediência desse profeta, diante da disposição, da constância que ele tinha no Senhor, né, diante de tudo aquilo que esse profeta passou, nós vemos isso claramente ali na palavra de Deus, nós vemos ali Deus colocando uma responsabilidade muito grande dentro do mundo espiritual para poder usar o seu servo, né? Existe uma responsabilidade muito grande em ungir pessoas, amém? Nós só devemos o fazer quando o Senhor nos orienta a fazer e quando Ele nos dá autoridade para poder ungir pessoas dentro do seu reino, né?
Então nós vemos aqui Deus honrando a vida desse profeta, colocando nele, presenteando ele com essa autoridade de ungir o seu substituto, né? Ali com certeza Elias já tinha a consciência que depois de um tempo veria o descanso sobre a sua vida, porque ele foi um homem que ele realmente fez valer aquilo que a palavra de Deus fala, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então nós vemos assim o profeta Elias operar essas 3 coisas sobre a vida dele, né? E nós vemos isso, é algo maravilhoso da parte de Deus ali, quando nós vemos Deus dando autoridade para os seus filhos, né? Em ungir pessoas dentro do mundo espiritual. E isso é algo muito sério. E seguindo ali no texto do capítulo 19, do versículo 20 e 21, nós vemos ali o reflexo do comportamento de Elias sobre a vida de Eliseu, que seria aquele que iria substituir ele dentro do seu ministério profético, aquele que Deus estava levantando para poder ocupar o seu lugar. E é tão maravilhoso que quando muitas vezes, queridos, nós podemos pensar assim, né? Isso já foi muito questionado, né? Em meio a muitas pessoas, e nós podemos pensar assim, poxa, mas todo mundo faz errado, né? Todo mundo caminha rumo à perdição, todo mundo faz as coisas erradas, cada dia a maldade tem aumentado no mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo, então eu sou só mais um que estou cometendo erros e pecados diante de um mundo todo que está praticando. Mas, queridos, nós vemos que quando você tem uma vida correta, quando você tem as tuas ações segundo aquilo que a palavra de Deus te ensina a ter, nós vemos que isso, além de ser bênção sobre a tua vida, nós vemos acima de tudo que o teu exemplo vai arrastar outras pessoas, vai influenciar outras pessoas a agirem corretamente também. Porque as pessoas, elas vão olhar para a tua vida e vão enxergar em você um espelho. Vão enxergar em você que as tuas atitudes diferentes têm trazido unção sobre a tua vida. Então, muitas vezes nós podemos, né, trazer isso dentro das nossas vidas e pensar, poxa, mas né, tem tanta gente fazendo errado, mas, querido, sempre vale a pena ser correto, né? A palavra de Deus nos ensina isso. Então vale a pena cumprir aquilo que as Escrituras nos ensinam, né? Por mais que nós estejamos vivendo hoje num tempo de caos nesse mundo, num tempo onde a maldade tem aumentado por conta da volta do Senhor Jesus que está próxima, mas a palavra de Deus ainda nos mostra que o bem sempre vence o mal no final. Isso não é só em conto de fadas, isso não é só, né, em historinhas ou em fábulas que nós ouvimos, não. A palavra de Deus nos garante que o bem sempre vence o mal, que as nossas ações corretas sempre é o melhor caminho a ser seguido, que nós precisamos influenciar pessoas à nossa volta positivamente, porque tudo aquilo que nós fazemos será exemplo a ser seguido por aqueles que estão à nossa volta. Só não irá se influenciar com o teu bom comportamento, com aquilo que você cumpre dentro da palavra de Deus, aqueles que estão à sua volta, que realmente não querem estabelecer esse reino sobre as suas vidas. Mas, queridos, aqueles que têm a sua fé guardada, aqueles que têm o seu entendimento dentro da palavra de Deus, sempre vão olhar para a tua vida, e você tendo uma vida pautada na palavra de Deus, são pessoas que sempre vão ser influenciadas positivamente através das tuas ações. Amém? E é isso que nós vemos aqui através da vida do profeta Elias, se cumprindo na vida do seu sucessor, né? Na vida daquele que iria ali substituir o seu ministério profético. Amém? Nós vemos ali do versículo 19 ao versículo 21, nós vemos ali a palavra de Deus falando sobre a vocação de Eliseu.
E olha que maravilhoso que é isso, queridos, porque Eliseu iria receber, no momento que Eliseu fosse convocado, né, a substituir o profeta Elias, seria dado um poder sobre a mão de Eliseu. Seria dado ali uma unção sobre a vida dele que iria ser derramada. E sabe o que nós vemos, queridos, na palavra de Deus? Que diferente de um ditado popular, né, diferente do que nós ouvimos hoje, e a palavra de Deus também fala sobre isso, além de ser um ditado, mas a palavra de Deus também nos traz um entendimento a respeito disso, que nesse exemplo aqui da palavra de Deus, nesse tempo aqui, né, nós vemos que aquela famosa frase assim, quer conhecer um homem, dê poder a ele, sobre a vida de Eliseu, não é isso que se cumpre. Porque quando Eliseu recebe poder sobre as suas mãos, autoridade sobre as tuas mãos, nós vemos Eliseu numa humildade sem tamanho em seguir Elias. Em aproveitar o máximo do tempo que ele tinha para poder aprender um pouco mais com esse grande profeta que foi Elias. Então é fantástico ver isso, ver alguém recebendo uma autoridade, ver alguém recebendo um poder como Eliseu recebeu e ver nele a mesma humildade com a qual ele tinha antes de ser escolhido substituto do profeta Elias. É maravilhoso ver que aquele poder, aquela autoridade que foi depositada sobre a vida desse futuro profeta não corrompeu quem ele era no Senhor, porque quando ele olhava para trás, ele sabia de onde ele tinha saído e quem o estabeleceu na posição da qual ele iria assumir daquele tempo em diante. Então foi maravilhoso ver esse exemplo na vida desse futuro profeta, que ao invés dele ter se corrompido ali, ter se achado talvez melhor ali do que Elias, ou ter pensado assim, agora eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu não preciso ouvir aquilo que você me instrui, não, pelo contrário. As ações de Eliseu foram ações de um homem sábio, que queria cada vez mais estar ali, ó, coladinho com o profeta Elias, para poder aprender tudo aquilo que esse profeta tinha para poder ensinar. Sabe por quê, queridos? Porque nunca nós teremos o conhecimento absoluto de tudo. Sempre nós teremos o que aprender. Sempre, sempre. Tolo é aquele que acredita que nunca tem nada a aprender. E sábio é aquele que todos os dias levanta pela manhã e sabe que aquele dia será um dia de um aprendizado a mais sobre a sua vida. E nós vemos aqui no versículo 19, diz assim, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, adiante dele, ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse assim, ele faz um pedido para Elias. Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias responde assim, vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram, e então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Isso é o que mais chama atenção aqui. Seguiu Elias e o servia. Esse homem, ele teve um entendimento de qual ia ser a responsabilidade através da unção que ele estava adquirindo ali para poder continuar o trabalho do qual Elias fez. Só que o profeta Eliseu, além de seguir a Elias, até que chegasse o tempo que ele assumiria esse lugar por completo, além de tudo, Eliseu serviu Elias. Sabe por quê, queridos? Porque o maior no reino dos céus é aquele que serve. Porque o maior líder que pisou o pé nessa terra aqui, o maior, o mais poderoso, o exemplar, que foi Jesus Cristo,
Em primeiro lugar, ele serviu. Antes ele já entendendo aquilo que ele tinha para cumprir, que ele é o Salvador, ele era, ele é e será eternamente. Mas ele nos deixou um exemplo de humildade tão grande que ele era o primeiro que servia. Ele era o primeiro que servia. E continua nos servindo até hoje, mesmo quando não somos merecedores da sua servidão. Mas o espírito de servidão sempre habitou no coração de Jesus, assim como habitou no coração de Eliseu, assim como habitou no coração de Elias, assim como habitou no coração de Davi, no coração de Moisés, no coração de grandes homens, de grandes mulheres que a palavra de Deus nos descreve. Porque para você ser o maior, você tem que ser o menor. Porque para que você consiga ser um grande líder, você precisa, acima de tudo, ter a tua humildade e lembrar sempre de onde você saiu e de onde Deus te tirou. E ter o entendimento de que quando você serve a Deus, quando Ele deposita algo nas tuas mãos, não é você quem faz um favor para Deus, mas é Ele que te faz um grande favor de você ter o privilégio de o servir. Porque o reino de Deus, ele é uma matemática inversa. Aquele que quer ser o maior, ele tem que ser o menor. Nós precisamos nos esvaziar de nós para poder ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter humildade para poder crescer dentro do reino de Deus. Nós precisamos colocar o nosso rosto em terra, dobrar os nossos joelhos e nos humilhar diante da presença de Deus, para que Ele nos dê poder e autoridade e nos faça grande dentro do reino dele. Amém? Enquanto nós não tivermos esse entendimento, a maturidade espiritual nunca chega sobre as nossas vidas. Quando nós achamos que Deus ainda tem a obrigação de fazer coisas sobre as nossas vidas. Quando deveríamos entender que somos nós que teríamos que fazer as coisas para o Senhor. Porque assim como Ele nos serviu e continua nos servindo, é esse espírito que precisa habitar sobre as nossas vidas. O espírito da servidão. E é esse exemplo aqui que esse futuro profeta nos deixa. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Nós vamos ver aqui a continuidade disso, né? Eliseu é sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu em Gilgal em companhia de Eliseu. Por quê, queridos? Porque Elias não experimentou a morte. Amém? Elias teve o privilégio de ser tomado pelo Senhor, de ser arrebatado pelo Senhor. Então ele não experimentou a morte, ele não passou pela morte. Amém? Ele foi um servo tão fiel, tão obediente, tão perseverante, tão constante, tão exemplar, com o espírito de uma servidão tão grande, que ele foi presenteado no seu último tempo de vida, ele foi tomado pelo Senhor. Amém? Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos e os profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jacó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois Elias, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Outro exemplo aqui que Elias arrastou na vida de Eliseu. Elias foi um homem fiel ao Senhor em todo o tempo. Mesmo no momento da aflição maior que ele estava passando, da perseguição, de tudo aquilo que ele viveu, que nós já ministramos aqui nas outras palavras. Toda essa fidelidade que Elias teve com o Senhor, nós vemos isso sendo refletido, isso é o reflexo sobre a vida do profeta Eliseu.
Em todo o tempo, Eliseu diz aqui para Elias: eu vou contigo, estarei contigo, eu contigo, em todo o tempo. Ele queria estar perto daquele que além de Deus, mas ele entendia que era o seu Senhor aqui no momento, numa vida terrena, né, como se fosse um pastoreio ali sobre a vida de Eliseu. Porque Eliseu sabia que cada segundo que ele passasse com Elias, ele conseguia se tornar mais um pouco parecido com Elias, porque Elias inspirava Eliseu a ser um homem igual ele foi. Então nós vemos aqui uma sabedoria muito grande desse homem, que ele queria cada tempo que ele podia passar um pouquinho mais ao lado do seu professor, ele queria estar. Nós não vemos em momento nenhum aqui orgulho sobre a vida de Eliseu por saber que seria sucessor de Elias, não. Repito, nós víamos aqui cada vez mais um espírito de servidão, de amor e principalmente de fidelidade sobre aquele que estava o colocando em seu lugar. Elias ungiu Eliseu diante daquilo que Deus o orientou. Porém, esse homem caminhou juntamente ali com Eliseu, ensinando tudo aquilo que ele tinha para ensinar. Ele não reteu conhecimento em nada. Em tudo ele ensinou esse profeta. Em tudo, queridos. Então nós vemos aqui um aluno exemplar e um professor exemplar. Por quê? Porque a vida de Elias refletia sobre a vida do seu sucessor. E a palavra de Deus aqui encerra depois, isso nós vamos ver na próxima ministração, quando Elias é elevado ao céu. Amém, queridos? Então nós vemos aqui em momento nenhum Elias agindo com ignorância ou tentando guardar qualquer conhecimento. Não, nós vemos aqui uma humildade de um professor ensinando para Eliseu tudo o que ele tinha e uma fidelidade de Eliseu muito grande com Elias, até que o Senhor o tomasse. Quais são as lições, queridos, que esse trecho aqui da palavra de Deus nos deixa? A humildade é quem nos torna em autoridade diante de Deus. Não é o nosso orgulho, mas é a nossa humildade que gera autoridade no mundo espiritual diante da presença de Deus. Quando Ele enxerga em nós um coração humilde, Ele nos dá autoridade. Amém? Outra lição que nos ensina: o exemplo é algo que nos arrasta. É algo que nos influencia. Quando nós temos sabedoria em seguir o exemplo de quem Deus coloca sobre as nossas vidas para nos ensinar coisas boas diante do seu reino. Próxima lição: influencie pessoas positivamente. Como Elias influenciou Eliseu. Positivamente. Que as tuas práticas, que as tuas ações sejam bênçãos sobre a vida daqueles que te rodeiam. Que as pessoas, ao olhar para você, possam ver que você é uma influência positiva e não uma influência negativa. Amém? Outra lição: sempre teremos algo novo para aprender. Mesmo Eliseu sabendo que ia ocupar o lugar de Elias, ele teve a humildade em reter o máximo, em guardar para ele, em trazer para ele ali naquele momento o máximo de lições que ele poderia aprender para ser um profeta tão bom como Elias foi. Amém? Não retenha conhecimento, pelo contrário, repasse para que vidas sejam edificadas e ensinadas com as suas experiências. Se você tem algo bom para ensinar através das suas experiências de vida, não retenha conhecimento por medo de que pessoas possam ocupar o teu lugar ou possa ser mais admirado do que você ou não. Se alegre com a alegria do teu próximo. Vibre com a alegria do teu próximo, com as conquistas do teu próximo. Amém? Isso traz bênção sobre as nossas vidas, não só sobre a vida dos nossos irmãos, mas nós somos edificados quando nós nos alegramos com a alegria do nosso próximo. Outra lição: não se deixe levar por espírito de concorrência, não divida, porém some com os demais irmãos. Amém?
Deus preparou algo especial para cada um de nós. Cada um de nós somos únicos diante da presença de Deus. Eu jamais serei igual a alguém, assim como alguém jamais será igual a mim. Nós podemos ser parecidos com aqueles que nos influenciam positivamente, mas nunca seremos iguais, sabe por quê? Porque nós somos únicos diante da presença de Deus. E temos que ser felizes com o fato de sermos da maneira que nós somos diante da presença de Deus. Então, que nós não venhamos reter aquilo que Deus nos ensina, que nós não venhamos ser divisores, mas que nós venhamos ser pessoas que somam umas com as outras quando nós temos o mesmo propósito e o mesmo objetivo dentro do reino de Deus. Amém? Isso falando dentro de pessoas que têm maturidade dentro do Espírito e que têm o mesmo propósito e visão de reino do qual você tem. Amém? Porque passar isso para pessoas que não têm essa mesma visão, isso não chega a lugar algum. Mas quando você senta com pessoas com o mesmo propósito e entendimento de reino que você tem, você consegue influenciar essas pessoas e essas pessoas conseguem influenciar você para algo bom, porque elas têm o mesmo objetivo para alcançar, que é o reino de Deus. Amém? No próximo ministração nós vamos refletir um pouco exatamente sobre isso, né? Sobre as pessoas que nós devemos carregar na nossa jornada. Amém? Pessoas com a mesma visão, com o mesmo propósito de reino, porque vão conseguir entender a linguagem que você está falando. Amém? E não permita que o poder suba a cabeça. Lembre-se de onde Deus te tirou. Assim como Eliseu, que possamos seguir esse exemplo. Quando recebermos um poder, uma autoridade diante do mundo espiritual, que nós possamos continuar sendo em mesma humildade do qual nós éramos antes de receber. Amém? Os títulos, a unção, a autoridade que Deus nos dá, isso não quer dizer nada se nós não tivermos em primeiro lugar um espírito de servidão e de humildade. Amém? O que nos descreve não são os nossos títulos, mas o que nos descreve são os frutos dos quais nós, como árvores, geramos para o reino de Deus. Amém? Não é a aparência, mas são os frutos que nós geramos para dentro do reino de Deus. Amém? E a pergunta que eu deixo, queridos, para nós aqui, para nós estarmos refletindo no decorrer da semana. Quais dessas 7 lições aqui, são 7 hoje que nós aprendemos, neste estudo, descreve você? Quais dessas ações aqui descreve você, negativamente ou positivamente? Se nenhuma delas descreve você positivamente, é o momento de nós olharmos para dentro de nós e revermos os nossos conceitos. E buscar no Senhor o que é que nós precisamos ainda fazer, nos posicionar e melhorar. Para que quando Ele vier nos buscar, nós possamos ser obreiros aprovados diante da sua palavra. Amém? Que em nome de Jesus eu espero que essa ministração possa ter edificado a tua vida, que você possa realmente colocar em prática cada uma dessas lições, amém? Porque lições ensinadas só têm resultado quando nós a colocamos em prática. Mas se só ouvirmos e guardarmos para nós, não sairá frutos dessas lições que nós aprendemos, amém? Que Deus abençoe a tua vida e que em nome de Jesus você possa ser um Elias, um Eliseu, de agora para frente, colocando em prática tudo aquilo que esses profetas, através da palavra de Deus, nos ensinaram. Que Deus abençoe tua vida.